chama esses pecadores regenerados de santos, e existem aqueles que não são alcançados pela graça irresistível. São os réprobos, são os chamados ímpios, que vivem na prática do pecado. Mas essa graça comum, ela atinge tanto santos, na verdade, atinge os que não são santos. Por que ela atinge? Qual o propósito dessa graça? É um favor imerecido da parte de Deus, que Deus derrama sobre essas pessoas que não conhecem, não são regeneradas, justamente para expressar, vamos dizer assim, pontos do caráter divino. Como assim, Mateus? Pessoas que são capazes, não são cristãs, não são capazes de amar, são pessoas de inteligência fantástica, piedosas, né? Pessoas capazes de fazer doações fantásticas e tudo, que às vezes o santo, e aqui eu não estou sendo pejorativo, estou usando a linguagem bíblica para falar do que é regenerado, não tem. Às vezes ele é inteligente e tudo mais, mas qual é o propósito disso? O propósito disso é tornar a vida humana, tornar a vida aqui no mundo suportável. Por quê? Já pensou se todos nós, pecadores que somos, Deus tirasse o freio? Sim. Vocês viram o que aconteceu quando o pecado entrou no mundo, em Gênesis capítulo 3? No capítulo 6, Deus estava tendo que destruir o mundo. Sim. Porque a maldade humana tinha corrompido toda a terra. Toda a terra. Então, o propósito da graça comum é justamente esse: tornar a vida aqui melhor, vamos dizer assim. Por isso que Deus faz descer bênçãos sobre justos e injustos. Agora, tem um outro aspecto também. Tem um grupo de reformados, né, não é tão conhecido no Brasil, que não creem na questão da graça comum. Não estou dizendo que eles não dizem que não tem graça. O que eles definem? O que eles definem como graça? Eles colocam no lugar da graça comum. Eles associam isso à doutrina da providência. Que essas coisas, por exemplo, Deus dota pessoas ímpias de certos dons, de certos talentos, de certas características para servir aqueles que são assim salvos pela graça. Está entendendo? Então, por exemplo, vamos pensar na vacina. Não deixa de ser graça comum também para mim. Então, é por causa do termo graça. Ah, tá. Esse é o problema. Para eles não é graça de Deus. Não é por causa do termo graça, porque o entendimento do termo graça é o quê? Um favor imerecido. Uhum. E Deus só dá esse favor aos eleitos. Porque Deus seria gracioso, vamos dizer assim, com aqueles que serão condenados. Que graça? Para que serviria uma graça, sendo que essas pessoas vão ser condenadas? O grande problema dessa visão é que isso atinge o atributo de Deus, dele ser gracioso. Toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Toda a terra ela é rodeada da graça de Deus. É como eu disse no início, Deus não tinha a obrigação de ter criado. O fato de Deus criar já é graça. Já é favor de Deus. Sim. Né? O fato de Deus salvar, é porque a gente só foca na graça, no aspecto salvador. Né? Mas a gente não vê que tudo isso é graça de Deus, porque Deus é gracioso. Deus é gracioso. E aí, já caminhando para responder a sua pergunta, por que o ímpio lá fora, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, prospera, né? E o crente aqui não prospera?
Por que disso? Por que o 50 Cent tem uma Ferrari e o Negão tem um Ford Ka? Por quê? Não sou Mas ele filho do tomou rei. uns tiros aí, né? Eu não tomei ainda não, melhor ele... Eu não sei o que tá... Eu acho que eu tô melhor deixa ele nessa pra aí. lá, mano. Então, mas por quê? Por que acontece? Por que acontece isso? Propósito de Deus. Propósito de Deus. Salmo 73 diz lá o do camarada do Asaf. O Asaf, ele olha para a situação, ele faz essa pergunta, né? Ele olha para a situação, o ímpio está prosperando, o filho do ímpio é mais inteligente. Meu filho, coitado, não sai da terceira série, né? O ímpio tem vários carros, não consigo pagar o IPVA, né? O ímpio, ele tem saúde e eu todo mês tenho que gastar com remédio. Mas por quê? Por que disso? Aí ele responde, Asaf responde essa questão. E ele diz que quase o pé dele vacilou por ver essa situação no mundo. Aí diz o versículo que até que ele entrou no santuário do Senhor e se atinou para o fim deles. Veja, quando você olha para o ímpio, qual é o fim do ímpio? Qual é o fim do vaso de desonra? O problema nessa visão é que às vezes nós olhamos muito para aqui e não muito para lá. Nós somos herdeiros do reino com Cristo. Sim. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos herdeiros de superior herança. Nós somos herdeiros da terra. Você já parou para pensar nisso? Toda essa terra que um dia está sendo tesourada para fogo, que o Senhor Deus vai restaurar, é aquilo que Deus tem reservado para os seus. Então, num certo sentido, nós somos beneficiados. Temos bênçãos espirituais que outros não têm. E Deus, ele sustenta o seu povo. Deus, ele sustenta, ele dá aquilo que nós precisamos. Deus dá aquilo que nós precisamos. Se ele vai dar riqueza, ele dá. Se ele não vai dar riqueza, ele dá aquilo que precisamos. Se falta alguma coisa, ele providencia. Nós temos irmãos em Cristo para isso. Deus está sempre cuidando do seu povo. Mas sabendo que o propósito de Deus é um propósito final. E também, né, Mateus, eu vejo que o mundo criou um padrão de felicidade. E que não é o de Deus, né? Ah, sim, sem sombra de dúvida. E as pessoas ficam focando nesse padrão de felicidade e que, infelizmente, não é para todos. Esse padrão que o mundo oferece não é para todos.